é um filme que a gente vê se repetir não só no São Paulo, acho que 90% dos clubes do futebol brasileiro, porque não se tem convicção ou se tem uma predileção por um perfil, por um escudo, por uma grife, por um nome, por uma marca. A onda é dos estrangeiros, então vamos nessa onda. A onda é ter veterano, vamos nessa onda. A onda é ter jovens, vamos na onda. Não tem... Deveria ser, pelos valores, pelas cifras e pelas milhões de pessoas que amam os clubes, deveria ter muito mais profissionalismo por trás das escolhas, mas a verdade é que, conhecendo um pouco o bastidor, a gente vê que falta muito para chegar ao nível de investimento e de paixão que as pessoas têm para a realidade do que de fato acontece. Então, eu acho que assim, se você tem, óbvio, não vai querer dar murro em ponta de faca, não tá dando certo, vou segurar porque tempo de trabalho vai resolver. Não é isso. É você entender o perfil do técnico que você contratou para o perfil do elenco que você tem nas mãos. Esse elenco poderia entregar muito mais do que está entregando com esse técnico? É uma pergunta para se fazer e para ponderar e para refletir. Se eu acho que sim, já é um sinal que, beleza, tem alguma coisa que está errada então. Se eu acho que não, o trabalho segue. Esse técnico que eu contratei, o perfil dele, está entregando o que ele prometeu que ia entregar? Porque não adianta eu gostar de futebol A e o técnico ser do perfil do futebol B. Aí tem que entender se o perfil do técnico... Só que aí é um erro de quem contratou. De avaliação. Então, o técnico que é pouco cobrado. Perfil. Exato. De quem contratou, pensou nessa avaliação. E olha que, pelo menos dizem que tiveram várias entrevistas, então não falta... Sim, análise. Candidatos. Não deveria faltar, né? Opções. Nem entrando especificamente no Zubeldia, mas eu acho que, pensando de uma forma mais macro, eu acho que são perguntas que poderiam ser feitas. Se a gente tiver insucesso... Porque assim, são cenários que todo mundo pode prever. Ser eliminado no Paulista, a chance é maior ou menor? É a maior. Só um vai ser campeão no Paulista. Todos os outros vão ser eliminados. Sim. Os grandes e os pequenos. Tá, vamos cair no Paulista, a gente vai trocar de técnico? Não, se a gente tá vendo que o trabalho é decente, é bem feito, o São Paulo cai no Paulista por um pênalti mal marcado pro Palmeiras. 1-0. Tinha sido a última derrota anterior até essa derrota, coincidentemente, pro Palmeiras agora. Então assim, vai demitir todo mundo por causa disso? Se você for só no resultado, o São Paulo merece ser campeão sempre, óbvio. Mas não é só isso que pode balizar uma análise de um dirigente profissional. Eu entendo quem tenta segurar e sair dessa curva de demissão de técnicos, porque a gente acaba sempre rodando pelo mesmo lugar. Eu eu tenho certeza, louvável o trabalho. Aí a galera que tá acompanhando, sim, mas no jogo aberto você falou que o Zubeldia tinha caído. Sim, eu falei por quê? E acredito que isso foi um grande erro por parte do São Paulo e da comissão técnica. Aí eu vou explicar por quê. Quando estávamos massacrando o Zubeldia, eu não vi nenhum diretor indo na imprensa defendendo o treinador. Eu não vi também o treinador dando explicação sobre o momento do São Paulo. Era jogo após jogo falando de... Agora, hoje, eu vejo o Zubeldia, e isso também eu falo que é louvável, porque demonstrou humildade, ele acatou. Só que hoje o quê? Quando você pergunta por que o Luca entrou no jogo, ele falou, porque o treino dele tá assim de admirar. Então, hoje nós sabemos o quê? Que o cara vai jogar se o cara treinar bem. O Rian não tá entrando. Por que não tá entrando? Porque provavelmente o treinador tá vendo que não tá preparado. Então eu tenho minha linha de raciocínio. Mas eu prefiro acreditar no Zubeldia, pelo que eu tô vendo e pelo momento que ele lançou os jogadores. Lançou o Lucas Ferreira, o menino arrebentou. Lançou o Luca, o menino decidiu um empate na Libertadores e foi uma das principais, mudou pelo menos a cara do jogo contra o Grêmio, que estava perdendo de 1-0. Entendeu? Quem mais que ele colocou ali? O Matheus Alves. Lançou no momento que o menino deu conta do recado. Então ele sabe o que está fazendo. Ele realmente é treinador e eu não sou treinador. Então eu não posso falar mal e nem querer a cabeça dele. Por isso que é o meu total apoio e acho top o trabalho dele, porque eu vejo um São Paulo de uma maneira na Libertadores e um São Paulo de outra maneira no Campeonato Brasileiro. O São Paulo tá remando no Campeonato Brasileiro. Tipo assim, ganhou, empatou, tá bem. Mas isso não é ruim? E assim, não é pra ficar ligado no Brasileirão também? Tem que ficar ligado, porque o Brasileirão, todos os seus adversários, ou vai estar lutando pela zona de rebaixamento, ou pela Sul-Americana, ou pela Libertadores, ou pelo título. Enquanto o quarto colocado da Libertadores não vai estar lutando por nada. Então, pelo menos tem um desafoguinho. Agora, o Campeonato Brasileiro, você não pode, que nem ganhou de 2-1, ótimo.
Mirassol sábado, tem que ganhar. Nem que seja de 6-0. Tem que ganhar. Por quê? São concorrentes que, no início, o pensamento desses concorrentes era o quê? Não cair. Então, o São Paulo, como time grande, ele tem que pelo menos estar ali no meio da tabela. Por quê? Vem um insucesso aí na Libertadores, ele consegue pelo menos brigar pelo quarta colocação, sexto, o que dá a classificação para Libertadores. Se tiver muito longe, é complicado sair. É complicado. Então, precisa ligar o alerta. Eu acho o Zubeldia um treinador comum, com virtudes e defeitos. Ele não é uma porcaria, ele não é um problema para o São Paulo, mas está longe de ser um genial treinador. Então ele tem virtudes e tem defeitos. Acho que a gente precisa olhar um pouquinho para o grupo. Nesse começo de ano, eu acho que vale o São Paulo passar por testes, porque ele decidiu pelo quarteto, e o quarteto tem muita qualidade técnica, né? Oscar, Lucas, Luciano e Caleri. Porém, eu acho que esse quarteto ele vai ser importante em determinados cenários. Então, ele teve um desafio contra o Guarani em casa, o primeiro jogo dos titulares na temporada, muita gente ali sofrendo fisicamente ainda. Depois ele tem um teste melhor ainda contra o Corinthians. Oscilou na partida, né? Termina mal o primeiro tempo e aí tem um segundo tempo muito bom. E depois ele vai para o clássico contra o Santos, mais um desafio num contexto completamente diferente, e esse mesmo quarteto não respondeu. Significa que ele é ruim? Não. Mais uma vez, repito, eu acho que ele vai ser importante em determinados cenários. O grupo do São Paulo muito forte, e não de hoje, já tem um time forte há algum tempo, né? Só que chega e morre na praia, infelizmente. Mas eu acredito muito, ainda tenho aquela esperança que nosso torcedor sempre tem, a gente acredita muito nesse grupo. A gente tem uma política e uma mentalidade de sempre trocar o treinador. Eu sou contra, né, que a gente tem muitos demonstrativos que não é o treinador. A gente está 13, 15 anos sempre trocando e não é, mas a gente aqui no Brasil tem essa política de trocar e às vezes um sangue novo pode mudar, e eu sou contra. Mas que realmente a gente está numa fase complicada e que o time não tem uma consistência de 6, 7 jogos, né? Porque o time quer ser campeão, ainda mais no campeonato longo como esse, tem que ter uma sequência vitoriosa. Você vê por nós, foi tricampeão brasileiro, a gente teve sequências longas de vitórias. Então, acho que o time não passa isso para nós. Vai ganhar 7 jogos consecutivos, 8 jogos consecutivos, é difícil. Já faz tempo que tem esse projeto de colocar um treinador, e o Jardine era esse modelo. Só que eu sempre gostei muito do modelo de administração do Raí, eu sempre gostei muito, né? Acho que até ele foi injustiçado muitas vezes, mas acho que um dos grandes erros do Raí, como diretor esportivo do São Paulo, foi apressar o André Jardine como treinador. Eu me lembro da demissão do Aguirre, faltando 5 rodadas para acabar. O São Paulo até chegou a brigar pelo título, e aí o Jardine foi, e o Jardine pegou o time na pré-Libertadores. Era um campeonato para se classificar para a fase de grupos, tranquilo e tal, e o São Paulo, cara, essa mudança, o Jardine não conseguiu e tal, e o time foi para pré e foi aquele vexame, né? Sim. Cair na pré pra mim é vexame. Pro Tadieres. Pro Tadieres. E aí o Jardine foi limado. Foi, cara, assim, foi jogado aos leões, muito jovem e tal. Uhum. Então, faz tempo que o São Paulo busca esse profissional para se ter ali na base, meio que sendo trabalhado para assumir o time um dia. E aí você tem que ter um trabalho forte de base, que hoje não é... São Paulo não é mais referência, né? Você vê, por exemplo, o Red Bull Bragantino tem um trabalho que tá legal de base. Palmeiras. É incrível. É incrível. Tá, e o Seabra, que hoje é técnico do Cruzeiro, é um profissional que veio da categoria de base. Passou lá também no... Chegou em alguns momentos a ser um step ali momentâneo, quando demitiu um técnico antes da chegada formado, né? Em casa, né? E o São Paulo tenta isso já desde a época do Jardine. E agora a bola da vez é o Barcelos. A formação do treinador ela é bem mais complexa do que a formação do jogador, porque cada categoria ela pede de você, ela exige de você certas metodologias e certos resultados. Quando a gente fala do sub-20, que é a categoria mais próxima do profissional, realmente é o mais perto que você vai chegar de treinar o profissional, mas ainda não é treinar o profissional. Você ainda necessita trabalhar com os jogadores, algumas coisas que no profissional não vão acontecer. Então, você vai ter uma situação
de educativa e lúdica, que ainda assim lúdica no sub-20, que não vai existir no profissional. Então essa formação, esse VaptVupt, sair do sub-20 para o profissional, ela é muito complexa, ela é muito difícil de ser feita, não só no São Paulo, em qualquer clube do mundo. Pode acontecer, se o treinador estiver focado nisso, então ele vai começar a trabalhar pensando no que ele vai fazer no profissional. E aí é um período bem complexo, porque você tem uma gestão de elenco muito diferente. Você tem que pensar que no sub-20 você está trabalhando com jogadores que estão chegando, jogadores que estão indo embora. Você sabe quando eles vão embora, você sabe quando eles vão chegar. Você sabe que existe uma hierarquia etária para ser seguida. Muitas vezes você vai definir pelo físico do jogador alguns jogos, você vai definir pelo prospecto, pelo teto. Pô, tem um menino que ele está abaixo dos demais, mas o teto dele é mais alto, eu preciso usar, porque eu preciso alavancar esse teto dele, o resultado não é o mais importante ainda. Forçar ele a pegar no teto. Preciso dar aquele famoso Passat a álcool, né? Você tem que fazer esquentar um pouquinho, então você tem que forçar esses meninos às vezes. Às vezes o menino, tá sofrendo, tem que ser forçado, não interessa. Tô perdendo os jogos porque o meu atacante, eu tenho um driblador nato aqui no meu time e ele não tá rendendo. Não interessa, vai continuar, porque você precisa forçar ele a chegar nesse nível de desafio e com esse desafio aprender o seu jogo. Então, errar e corrigir. Então isso faz parte, é diferente do profissional. No profissional, embora não tenha sido assim, né? O cara erra 3, 4, 5 jogadas, você pode sacar e colocar outro, contratar outro, comprar outro jogador, enfim, não é assim que funciona no São Paulo. A gente tem jogador que erra 4, 5, 6, 7, 8 mil jogadas e continua sendo escalado, inclusive em detrimento de jogadores da base. Mas a gente, no Sub-20 você tem isso. Então é um outro tipo de metodologia, um outro tipo de pensamento, e isso que torna muito difícil.